Olá, turminha. Então, como a gente tem feito todos os dias, peguem o caderno de vocês, anotem o cabeçalho com todos os dados que tem que colocar, a data certinho aqui, 19 de maio, tá? E hoje, então, nós vamos ter atividade de língua portuguesa e de matemática, além da atividade do Maio Laranja, que vai estar escrita lá no grupo do quarto ano B e embaixo aí no link de vocês aí do YouTube, tá? Vamos começar então em língua portuguesa com o projeto leitura. Vocês vão usar aquela fichinha de leitura que foi entregue junto com materiais da última vez que vocês vieram buscar as atividades na escola. Em matemática, página 73. O livro que vocês vão ler hoje é esse aqui, é o do Ernesto. A gente começou a falar esses dias sobre bullying, tá? Sobre aquele tipo de violência que as crianças sofrem de crianças que têm a mesma idade que elas. E esse livro do Ernesto serve um pouquinho para a gente pensar sobre isso. Ele não vai trazer exatamente essa palavra, mas o que vai acontecendo na história vai fazer com que vocês pensem sobre isso. Então, vocês vão assistir a história, vão acompanhando a leitura no vídeo e depois vocês vão preencher aquela mesma ficha de leitura que é feita a cada 3 semanas sobre a história que foi escolhida para ser lida, tá? Vocês vão então clicar nesse link, aí vai aparecer a história do livro, assistam com bastante atenção, prestem atenção em cada detalhe. A história então se chama Ernesto, é um texto que foi escrito pela Blandina Franco e pelo José Carlos Lolo, tá? E está disponível lá no YouTube para quem quer assistir. Mas ele está aqui também no meio da nossa história, então vamos assistir com atenção. Ernesto, uma história escrita por Blandina Franco e ilustrada por José Carlos Lolo. Cara leitora, caro leitor, você já reparou que algumas pessoas vivem falando coisas a respeito de outras sem pensar direito no que dizem? Pois o livro que você tem em mãos conta a história do que andam espalhando sobre o Ernesto. Não sabe quem é o Ernesto? Dê uma olhada na capa deste livro. Ele está meio escondidinho, mas ao longo da leitura você vai conhecê-lo melhor. Todo mundo tem uma opinião sobre ele. Dizem que é diferente, esquisito. Mas e o Ernesto? O que será que ele acha de todo esse diz que diz? Vire a página e veja o que tanto falam a respeito do nosso personagem e como ele se sente. E não só isso. Descubra ainda que nós, leitores, também podemos ter algo a dizer, não só sobre o Ernesto, e sim para ele. Boa leitura. Ernesto. Dizem que Ernesto é muito calado, que ele tem a língua enrolada e não sabe falar direito com as pessoas. Dizem que Ernesto é feio, que ele tem a cara torta e dá medo nas pessoas. Dizem que Ernesto é diferente, que ele usa roupas muito mais velhas do que as das outras pessoas. Dizem que Ernesto é burro, que ele não entende o que pensam as outras pessoas. Dizem que Ernesto é bobo, que ele não sabe como agradar as outras pessoas. Dizem que Ernesto é esquisito, que ele não se encaixa entre as outras pessoas. Dizem que Ernesto é egoísta, que ele não liga para as outras pessoas. Todo mundo diz alguma coisa sobre o Ernesto. Ele vive muito, muito sozinho e muito, muito, muito triste. Fim.
Não gostou do final da história? Mas algumas vezes é assim que as histórias acabam. Tem gente que pensa que quando acaba assim, não é culpa de ninguém. Tem gente que prefere nem ficar sabendo deste final, porque é muito triste. Tem gente que nem percebe que tristeza não está só no final da história, mas na história inteira de Ernesto. E você? Você tem alguma coisa a dizer para Ernesto? Agora que vocês terminaram de assistir, de ler toda essa historinha aí do Ernesto, vocês vão começar a preencher a fichinha de vocês de leitura. Então, como já estão acostumados, o nome, quarto ano B e a data de hoje aqui. O título da história, qual é o título da história? E o nome do autor, tá bom? Quem escreveu a história. Depois vocês vão escolher aqui o livro que vocês acabaram de ouvir essa história. Trata-se de um conto, de um poema, de uma história em quadrinhos, de uma fábula ou outro tipo. Se for outro tipo, põe na frente qual é. Aí vocês vão responder qual foi a parte que você achou mais interessante. Comente sobre ela. Na sequência, um pouco mais abaixo aí da ficha, que outro título você daria à história que você leu? Tá? Então, se não fosse Ernesto o nome da história e você pudesse escolher outro, qual seria o título? E por que seria esse outro título? Você recomendaria esse livro para um colega? Sim ou não? Explica, fala por quê. Sim, eu recomendaria por isso, isso, isso. Ou não, eu não recomendaria por isso, isso, isso. Tá? É a opinião de vocês o sim ou não, não tem o certo ou errado. Mas é importante explicar o porquê. Lembrando, toda resposta começa com letra maiúscula, termina com ponto final. Por fim, para caprichar aí na fichinha de leitura de vocês vão fazer uma ilustração, um desenho sobre a história que vocês acabaram de conhecer. Aí vamos à sequência na atividade de matemática, lá na página 73. Vamos continuar trabalhando com figuras geométricas. Camila e Gustavo observaram as fotos abaixo e fizeram alguns desenhos para representar as construções que aparecem nas fotos. Então, olha essa primeira foto, que é o edifício de Belgrado, na Sérvia, foto de 2013. E depois a segunda, o Museu do Louvre, em Paris, na França, foto de 2016. Observe os desenhos da Camila e os desenhos do Gustavo. Qual das construções Camila pretende representar? E Gustavo? Então, olhando as imagens, qual delas vai ser a do Gustavo e qual vai ser a da Camila? Na sequência, observe a representação de uma caixa desmontada e responda a essa questão. Então, essa é uma caixinha desmontada. Se a caixa for montada e ficar apoiada na mesa sobre a parte azul, qual será a cor da parte que ficará oposta à parte apoiada na mesa? Então, imagine que essa parte azul vai ficar apoiada, tá? Qual vai ser a parte oposta, o lado oposto, tá bom? Observe a imagem, agora o 5, de uma lanterna chinesa ao lado, essa aqui. Qual figura geométrica não plana a lanterna lembra? Tá bom? Então, não é aquela figura plana que a gente risca no papel, é aquela que dá para pegar na mão. E B, desenhe a figura plana que pode ser reconhecida na observação da imagem da lanterna ao lado. Agora sim, aquela figura que pode ser desenhada aqui no papel. Qualquer dúvida, vocês vão me enviar áudio, mensagem durante a tarde para a gente ir conversando e vocês resolvendo os exercícios. E não se esqueçam de me enviar todas as fotos das atividades feitas no dia.